Olá, hoje nós estamos novamente aqui com o Rezando com a Palavra. E a palavra hoje, que nós vamos rezar ela está lá no livro de Daniel, no capítulo 3, nos versículos 52 a 90. Nessa passagem, há 3 jovens, Sidraque, Mesaque e Abdênego. Os 3, que você conhece bem a história, estavam lá no meio de uma fornalha ardente. Foram jogados ali, por causa da fidelidade deles à fé que professavam. E é interessante nessa passagem que a gente vê que em meio a uma fornalha, em meio a fogo se levantando, Deus se manifesta, digamos assim, a presença dele ali através de um anjo que foi soprando aquele vento, e ali dentro eles viveram uma coisa assim extremamente sobrenatural, porque eles começam a louvar a Deus e louvar a Deus na criação, e eles como que na oração ordenando que todos bendigam o Senhor. Gente, essa oração é belíssima. É uma oração que quando a gente precisa oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor, quando você está numa situação tão difícil, mas você tem fé no Senhor e sabe que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Deus do impossível, que a gente precisa é oferecer o nosso louvor. Foi isso que esses 3 jovens fizeram. Ofereceram a Deus, naquele momento difícil, um sacrifício de louvor. Começaram a louvar ao Senhor no meio da fornalha ardente. E isso é uma grande graça para nós. Nós também devemos fazer isso. Olhar para a situação que você vive, para o seu problema, e dizer para o seu problema: olha, eu tenho um Deus poderoso, grande e santo em tudo que Ele faz. E começar a bendizer o Senhor. Então eu convido você a bendizer comigo nessa oração hoje, diante daquilo que você está vivendo, no dia do Senhor, o dia de louvor e adoração a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É nesse dia que você é convidado a louvar e glorificar ao Senhor, pela semana que vai entrar, pelas situações que você vai viver, solução de problemas que você vai precisar encontrar, ou a semana que passou que foi muito difícil. Vamos louvar, glorificar a Deus, porque é no louvor que o Senhor habita. Quando nós louvamos o Senhor, Ele se aproxima de nós. Então vamos rezar essa oração com muito fervor, adoração e meditando. Vamos meditar isso, porque todos os anjos vêm a nosso favor. Todas as graças vêm à nossa vida quando nós glorificamos o nosso Deus. Por isso começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Sede bendito por penetrardes com olhar os abismos e por estardes sentados sob os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito sobre vosso régio trono, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no firmamento dos céus, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Águas e tudo que está sobre os céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Todos os poderes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Sol e lua, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Estrelas dos céus, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Ó vós, todos os ventos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Fogo e calor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Frio e geada, bendizei o Senhor,
louvai-o e exaltai-o eternamente. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Frios e aragens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Gelos e neves, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Noites e dias, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Luz e trevas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Raios e nuvens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Que a terra bendiga o Senhor, e o louve e o exalte eternamente. Montes e colinas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Tudo que germina na terra, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Mares e rios, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Fontes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Monstros e animais que vivem nas águas, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Pássaros todos do céu, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Animais e rebanhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. E vós, homens, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Que Israel bendiga o Senhor e o louve e o exalte eternamente. Sacerdotes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Vós que estáis a serviço no templo, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Santos e humildes de coração, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente. Ananias, Azarias e Misael, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o eternamente, porque ele nos livrou da permanência nas trevas, salvou-nos da mão da morte, tirou-nos da fornalha ardente e arrancou-nos do meio das chamas. Glorificai o Senhor, porque ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Homens piedosos, bendizei o Senhor, Deus dos deuses, louvai-o e glorificai-o, porque eterna é a sua misericórdia. Amém. E essa passagem, ela é para mim e para você. Aqui, quando nós louvamos, diante de toda essa meditação, a gente pode imaginar, né? A palavra dizendo, bendizei, bendiga o Senhor. E toda criatura é chamada a bendizer o Senhor. Mas interessante, como eu disse, eles no meio de um fogo, de uma fornalha ardente, eles pararam para fazer esse louvor de quase 3 minutos. Também iniciando essa semana na sua vida, quando as coisas estiverem difíceis, para e bendiga o Senhor. Pega essa passagem, bendiga o Senhor, ofereça ao Senhor o seu sacrifício de louvor. Tudo muda em torno de nós, porque nós estamos bendizendo ao Senhor. E a palavra vem como ordem, já iniciando essa semana e abençoando a sua semana no Senhor. Quando diz Ananias, Azarias e Misael, bendizei o Senhor, vocês que estão na fornalha ardente, louvai-o e exaltai-o eternamente, porque ele nos livrou da permanência nas trevas, salvou-nos da mão da morte, tirou-nos da fornalha ardente e arrancou-nos do meio das chamas. É isso que nosso Senhor fez conosco. Quando tirou cada um de nós da tirania do demônio, tirou-nos do poder das trevas, arrancou-nos do poder da morte e deu-nos vida e vida em abundância. Por isso, glorificai ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E você, diz o último versículo, homens piedosos, bendizei o Senhor, Deus dos deuses, louvai-o e glorificai-o, porque eterna é a sua misericórdia. Por isso, nesse momento, diga, Senhor, muito obrigado. Eu te louvo porque eterna é a sua misericórdia. Nada passa despercebido diante de vós, nem mesmo a minha vida. Nada, Senhor. Por maior dificuldade que nós possamos nos encontrar, a sua presença faz a gente reagir de maneira nova, porque o teu Espírito paira sobre nós. A tua presença paira na nossa vida através do louvor e da adoração. Por isso nós já queremos, Senhor, iniciar essa semana te adorando, te glorificando
E sabemos, Senhor, que mesmo que a gente tenha que passar pela fornalha ardente, o Senhor vai fazer soprar os ventos do Espírito e afastar todo o mal enquanto nós te louvamos. Nós te bendizemos, Senhor, porque eterna é a sua misericórdia, porque o seu amor é fiel e a sua bondade, Senhor, ultrapassa o nosso entendimento. Nada vai sair do controle, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque eterna é a sua misericórdia. Bendito e louvado sejais, Deus, por toda a eternidade. Amém. E se você gosta desse conteúdo, gosta de rezar com a palavra, não esqueça de clicar aí, dá um joinha, um ok pra gente, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e participe conosco todos os dias rezando com a palavra. Compartilha também para que outras pessoas tenham acesso a também louvar e glorificar ao Senhor Deus através da palavra. Que Deus te abençoe e que você possa permanecer na fidelidade, numa vida fiel ao Senhor.